E finalmente eu vou poder falar tudo, sem papas na língua, sem esconder nada sobre o Snyder Cut da Liga da Justiça. Esse vídeo aqui tem todos os spoilers do mundo possíveis sobre o filme do Zack Snyder, a versão original do diretor, que finalmente, 5 anos depois do filme lá de 2017, ele chegou pra gente através dos serviços de aluguel de filmes aqui no Brasil e no HBO Max, lá nos Estados Unidos, serviço que só chega em junho aqui pra gente, em terras tupiniquins. Eu sou o João Marcos Carneiro e este é o Cultura Pop Cia, seja muito bem-vindo. Bom, gente, é o seguinte, eu já fiz um vídeo sem spoiler, falando de um panorama geral do filme, tá? Então se você não assistiu o filme, não quer saber o que aconteceu, ou quer ter essa visão mais geral, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui que tá passando aqui em cima agora, perfeito? Agora, se você já viu o filme, ou se você não tem problema com spoiler, ou se você quer saber tudo mesmo, você fica aqui nesse vídeo a partir de agora. Ainda hoje, nessa sexta, vai sair um vídeo falando do futuro que esse filme deixou em aberto, tá bom? Então assista esse vídeo a partir das 6 horas da tarde, ele vai estar disponível para você, então aproveita, se inscreve no canal e aciona o sininho para você não perder esse e outros vídeos sobre o Snyder Cut da Liga da Justiça, que já começa, né, num panorama completamente diferente lá do filme de 2017. As comparações aqui, gente, vão ser inevitáveis, tá certo? Então ele começa diferente, com aquela imagem mesmo que a gente já tinha tido no trailer do Superman morrendo, né, que é o final de Batman vs Superman, e ele dando um super grito. E esse grito dele vai ecoar por todos os cantos do mundo. Então vai chegar lá nas Amazonas, vai chegar lá em Atlantis, vai chegar ali por Metrópolis, Gotham, enfim, pelo mundo inteiro mesmo. E isso vai ser suficiente para acordar a caixa materna, né, que são 3, que o Lobo de Steppe tá atrás. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouco melhor por que ele tá atrás disso, tá? Tem um motivo muito claro que lá no primeiro filme não tem nada disso, tá? Então esse grito ele acorda a primeira caixa materna. Todas elas estavam dormindo, né, desde o primeiro ataque à Terra feito pelo Darkseid, essa história que vai ser contada melhor mais pra frente no filme. Então as caixas estão lá dormindo tranquilas. Só que a caixa das Amazonas acorda. Isso vai ser suficiente para chamar a atenção do Lobo da Steppe, que já está há algum tempo procurando por essas caixas e não encontra, tá? E mais um pouquinho para frente do filme, então, a gente vai ter aquela cena que já tinha no primeiro, dele atacando lá as Amazonas atrás da caixa materna, mas é uma cena muito mais comprida, com muito mais detalhes, com muito mais dor do que a de 2017, que era até simplória perto dessa. Não que aquela fosse ruim, eu não achava ruim, mas agora ficou muito melhor. Com a morte do Superman, então, o Batman, que já tinha tido aquele sonho / realidade, né, do Flash voltando no tempo e falando para ele da catástrofe que ia virar o mundo se ele não conseguisse fazer com que o Super-Homem fosse pro lado deles, ele ficou assustado com tudo aquilo. Veio o final de Batman vs Superman, o Superman morreu, ele entrou meio que em pânico. E ele começou a correr atrás de outros super-heróis, né, para salvar o mundo dessa ameaça que, pro Batman, estaria vindo pra Terra. Mais pra frente no filme, a Mulher Maravilha já chega nele, dá um tapão na cara dele e fala: ô, essas ameaças não estão vindo não, elas já estão aqui. É o Lobo de Steppe que tá querendo trazer de volta à Terra o Darkseid. O que acontece? Há milhões de anos atrás, o Darkseid, com a sua tropa de parademônios, invadiu a Terra para conquistar. Ele já tinha conquistado todos os planetas e faltava só a Terra. Ele chegou e ele foi derrotado pelo exército de Amazonas, de Atlantes, de humanos, até os deuses. Zeus estava lá, os deuses do Olimpo antigo, certo? Né, da Grécia antiga, né, dessa cultura aí greco-romana. A gente tem os humanos também. Então todos esses caras, tem a tropa dos Lanternas Verdes, esses caras todos se unem para derrotar
o Darkseid e o seu grande exército que estava invadindo a Terra. Só que realmente funcionou, o Darkseid foi derrotado e ele ficou full pistola, porque ele conseguiu conquistar o mundo inteiro não, né? Todos os planetas, e faltou só a Terra. E agora, você acha que ele vai desistir? Não. Anos e anos e anos, milhares de anos se passaram e ele continua com esse objetivo. Só que dessa vez, ele decidiu um outro plano. Em vez dele vir, ele conquistar, ele meio que mandou um dos servos dele, que é o Lobo de Steppe, que tá meio que devendo algumas coisas pro Darkseid. Ele, pelo que demonstra, né? Ele já falhou outras vezes em outras missões e ele tá fazendo tudo isso, ele tá recuperando as caixas maternas que lá naquele passado tinha ficado sobre responsabilidade, cada uma das três, para as Amazonas, os Atlantes e os homens, certo? Portanto, cada um ficou com uma caixa materna. As Amazonas estavam com aquela caixa, que logo no começo do filme é a que é despertada e é a que, primeiramente, né, o Lobo de Steppe consegue recuperar. Tem aquela de Atlantis, e Atlantis está muito dividida, né, porque o rei, que é o meio-irmão do Aquaman, que depois a gente vai ver melhor no filme do Aquaman, né, porque era para sair esse filme da Liga da Justiça em 2017, depois a gente tem o filme do Aquaman. No caso aqui, a gente já sabe o que aconteceu, a divisão familiar dele, enfim. E Atlantis estava desunida mesmo. Então eles não estavam dando a segurança necessária para aquela caixa. Tanto é que rapidamente também o Darkseid, até bem mais fácil, né, do que recuperar a que estava com as Amazonas, ele consegue pegar aquela caixa. E fica faltando só a dos humanos, que foi encontrada depois de muito tempo lá no final da Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, passou pelos Estados Unidos, era um objeto que ninguém entendia o que era, até chegar ali no laboratório do pai do ciborgue. E ele começa a fazer experimentos, ele descobre o poder dessa caixa materna, e é através dessa caixa materna também que ele meio que traz de volta à vida o próprio Victor, o próprio filho dele, transformando ele no ciborgue. E essa é uma história também muito importante que ajuda a carregar emocionalmente o filme e toda a história por trás do ciborgue, que foi cortada do primeiro filme. No primeiro filme a gente tem um ciborgue full pistola com o pai dele, não querendo ser aquilo que ele era, mas a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido. E agora a gente sabe dessa história. Ele era um cara normal, que se dedicava e era muito bom no futebol americano, ele tinha futuro para isso, certo? Ele jogava no time da escola. E aí na volta para casa, ele estava lá com a mãe dele, meio que discutindo que o pai dele nunca dava atenção para ele, que ele estava sempre lá no laboratório, que ele nunca ia nos jogos acompanhar ele, até que ocorre um acidente de trânsito. A mãe dele morre e ele fica entre a vida e a morte. Os médicos dizem pro pai dele, né, que ele não vai ter muita chance de sobreviver. E aí ele pega o corpo do filho dele, já praticamente morto, faz um experimento ali com a caixa materna e ele acaba se tornando o ciborgue, né? Ele deu vida ao filho dele duas vezes, né? A primeira no próprio nascimento e a segunda quando ele salva o filho dele da morte. Só que o ciborgue, ele não vê isso com os mesmos olhos. Ah, você salvou a minha vida. Você me transformou nesse monstro. Eu preferia ter morrido. É praticamente isso que ele diz. E aí ele começa a perceber tudo que ele é capaz. Quando a Mulher Maravilha se encontra com ele, ele ainda está muito dividido. Ele não sabe muito bem o que pensar. Mas aos poucos ele vai percebendo do que ele pode fazer, o que ele não pode. O Flash também, né, é outro personagem que a gente conhece, não a origem dele, mas a gente conhece um pouco melhor o personagem Flash, né, o personagem humano, né, não o Flash como um super-herói, mas o personagem com a identidade secreta dele, né. Então a gente tem uma cena muito legal em câmera lenta dele salvando aquela que futuramente seria a sua namorada de um acidente de trânsito. Certo? E é uma cena muito legal, né? Que é aquele tipo, coloca uma música no fundo, aí vem em câmera lenta, tem até uma gracinha ele salvando também uma salsicha que tá lá voando de um lanche, enfim. Então é uma cena também muito legal e que, assim, quem em sã consciência cortou uma cena dessa do filme lá de 2017? É uma lástima, né?
E fica até assim, né, a questão, por que eles não fizeram um filme do Flash, um filme do Cyborg, falando das origens deles, né, que são personagens que ainda não tinham sido trabalhados no cinema, né? O Cyborg até certo ponto um pouco conhecido, né? O Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Aquaman tiveram filmes deles, tiveram, né, outros filmes antes ou viriam na sequência, como no caso do Aquaman. E então é uma situação que, assim, o Cyborg, ele merecia um filme para ele, o Flash merecia um filme para ele, e aí isso tiraria até um pouco da obrigação desse filme da Liga da Justiça de contar toda essa história. Porque aí, em vez de 4 horas, a gente poderia ter 2 horas sim, de filme, sem precisar contar esses precedentes do Flash, do Cyborg, principalmente. Sabe o que você e o Goku pode ter em comum? É que tanto o Goku quanto você podem aparecer na tela de milhares de pessoas. O Goku no Dragon Ball e você no YouTube. Com o curso Viver de YouTube, que eu mesmo criei, você vai poder ter o seu canal de sucesso no YouTube e ainda criar vídeos que te gerem receita sem precisar estar disponível a todo momento. Tudo que eu apliquei e fiz para ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos, tá lá. Tudo que eu fiz com vários canais que tem mais de milhões de inscritos. São vários canais. Eu tô na internet há muito tempo. E para você aprender a criar seu canal de sucesso é muito simples. E vem aprender como é que você pode começar a bombar no YouTube hoje. Mas vamos voltar aqui pro Lobo de Steppe e para a relação dele com o Darkseid. Então ele tá devendo, meio que querendo ser reconhecido novamente pelo Darkseid como um cara fiel a ele, que consegue ajudar ele de verdade naquilo que ele necessita. Só que isso não acontece. Ele se vê muito nessa necessidade, ele fala que ele vai recuperar as 3 caixas maternas para unir elas novamente e possibilitar o retorno, assim, do Darkseid. Só que, no meio disso tudo, quando o Lobo de Steppe recupera a 2ª caixa materna, ele descobre que na Terra existe a equação antivida, que é o grande prêmio que o Darkseid procura há muito tempo e que, num futuro provável apocalíptico, poderia tornar o Superman um objeto do caos. O Batman, né, finalmente ele não parece um idiota, porque apesar de eu até gostar do filme de 2017, agora eu não gosto mais, né? Mas apesar de eu gostar do filme de 2017 lá, ele parece um completo idiota. Sabe aquela história de Batman com preparo? Então, ele não tinha preparo nenhum naquele filme. Ele parecia um bobão lá no meio. Agora aqui não. Ele é um cara cálculo muito bem pensado, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem planos ali bem articulados, certo? Ele está bem preparado. E ele realmente é um Batman experiente, né, pela idade ali com o Ben Affleck, um Batman inteligente, né? Um Batman realmente bem preparado para enfrentar aquilo que ele pode, né? Ele sabe o que ele pode fazer e ele sabe o que ele não pode fazer. E ele é muito importante também na questão da tecnologia que eles usam na maior parte do tempo para levar eles para os lugares, para com o Batmóvel conseguir chamar a atenção dos parademônios e tentar afastar eles do Darkseid, aliás, do Darkseid não, do Lobo de Steppe, enfim. Então o Batman, ele é muito mais condizente com o Batman mesmo que a gente conhece, tá? Então, assim, finalmente deu vontade da gente ver mais até do Ben Affleck como Batman. Acho que foi a primeira vez que eu senti essa vontade de querer ver mais do Ben Affleck como Batman, e isso tem a ver até com o futuro da DC aí nos cinemas, com certeza. A Mulher Maravilha segue o mesmo nível dela, tanto do Batman vs Superman, do filme dela primeiro, o filme e o segundo filme, do próprio filme da Liga da Justiça. Ela segue a mesma toada, é aquilo que a gente sabe que ela é, e ela é a mais redondinha de todos os personagens, acaba sendo ela por todas essas passagens que ela tem e até de ter mais experiência, né, nesse universo já de DC. Então a gente mantém ela e a importância dela, né? Descobrir qual que é essa história por trás do Lobo de Steppe. Ele querendo trazer de volta o Darkseid, que há milhões de anos atrás já atacou a Terra. E é ela que acaba sendo responsável por contar essa história para o Batman e a gente tentar entender, ajudar a gente, né, a tentar entender o que está acontecendo. Um outro personagem que acaba aparecendo, não muitas vezes, né, mas que pode ser tomado por duas vertentes diferentes, é o próprio Ajax, né, o Caçador de Marte.
A primeira é fazer um fanservice desse personagem que faz parte de uma formação clássica dos desenhos da Liga da Justiça. Mas a gente pode ter também o entendimento de que, se houver um próximo filme, ele fará parte sim da Liga da Justiça. Então a gente pode ter aí mais um integrante sendo introduzido para uma sequência caso ela aconteça. Quem assistiu meu vídeo de ontem sem spoiler, eu comentei de uma coisa que não me deixou muito feliz nos efeitos especiais, e foi sim o Caçador de Marte. Eu não gostei da característica que ele tá bem fiel à característica dele dos quadrinhos, né, e dos desenhos animados, mas ele não tá legal. Eu não achei ele legal, ele não tá com a mesma textura, com a mesma tecnologia muito boa que eles usaram pro Darkseid e para o Lobo de Steppe, por exemplo. Então acho que ficou devendo aí no Caçador de Marte, mas não é isso que vai estragar o filme, até porque a participação dele é muito pequena. Uma outra coisa que está muito maior no filme também é o luto da Lois Lane, né? Que ela finalmente a gente percebe que ela tá realmente sentindo a falta do Clark Kent, do Super-Homem, que ela tá sentindo muito aquilo ali, certo? Isso fica evidente. E também uma coisa que eles conseguiram consertar no próprio filme é essa questão de que não foi o Batman que chamou ela para ajudar caso houvesse algum tipo de necessidade quando o Superman acordasse. Ela não sabia que isso ia acontecer, ela estava ali no local por um acaso da vida e o Superman ressuscita e quando ela aparece, ela acaba salvando a vida do Batman também, né? Então acabou sendo muito melhor isso daí. Porque quando o Flash volta lá do futuro e fala pro Batman que a Lois Lane é a chave do sucesso, tinha ficado entendido que a chave do sucesso era justamente essa, fazer a Lois Lane aparecer pro Superman, que aí ele retornaria a ser o personagem do bem que ele é. Mas na verdade não é isso. Isso está relacionado a futuros acontecimentos que não fazem parte aqui desse filme especificamente. E a luta final, hein, gente? É um negócio completamente diferente. Um acerto total foi não fazer o Lobo de Steppe ser derrotado pelos próprios parademônios. E uma coisa interessante também é que eles tiraram esse negócio de que os parademônios eles sentem o cheiro do medo. Não faz sentido isso. Porque lá no primeiro filme, o Lobo de Steppe foi derrotado quando, com medo do que poderia lhe acontecer, ele começou a soltar o cheiro de medo e os parademônios atacaram ele e o devoraram, vamos dizer assim. Aqui não tem nada disso, mas não tem nada disso. Os parademônios foram praticamente todos derrotados pela Liga da Justiça já, e a luta final realmente fica ali, entre o Darkseid, Cyborg, Flash, Mulher Maravilha, Batman, Aquaman e, em seguida, o Superman. E se eu já gostava, apesar de tudo, eu gostava da chegada dele lá no filme de 2017, mostrando como ele é casca grossa e mais forte que o Lobo de Steppe, e até que é próprio o restante da Liga da Justiça, aqui ele chega ainda mais forte, ainda mais monstruoso, ainda mais incrível. Então assim, o que na minha opinião era legal, ficou ainda melhor, ficou excelente, tá? Então todo mundo que duvidava do filme, olha, eu tenho que dar o braço a torcer também. Porque se Batman vs Superman colocava a gente contra, né, o Zack Snyder, esse filme é uma porcaria, não é possível, agora não. Ele finalmente fez algo compatível com o que esses heróis mereciam, o que esses caras mereciam. O Flash não é um idiota que só vai salvar a família russa que nem existe mais. Ele é importante, ele volta no tempo para salvar o mundo, porque as caixas maternas acabaram se fundindo umas às outras. O portal para trazer de volta o Darkseid foi aberto. O Darkseid tá lá. Tá todo mundo começando a morrer. O Superman, a Mulher Maravilha, o Batman. E o Flash ele vai. Ele corre. Ele supera a velocidade da luz. Ele vai pro passado. Ele traz o pessoal de volta à vida. Ele faz o Cyborg separar as caixas. Todo mundo revive. O Superman vai lá, ajuda o Cyborg a separar as caixas. O Lobo de Steppe entra em desespero. Ele perde um dos chifres. Achei isso aí fantástico. Até que depois ele é apunhalado pelas costas pelo Aquaman.
o Super-Homem dá um murrão nele. E depois vem a Mulher Maravilha e corta-lhe a cabeça. Mas foi fantástico. Muito melhor do que ele ser engolido, comido, seja lá o que for, pelos parademônios. Meu Deus do céu, quem foi que viu uma cena dessa e resolveu fazer o cara ser comido pelos parademônios? É pra ficar pé da vida, cara. É pra ficar pé da vida, porque não é possível uns negócios desse. E aí o Darkseid, quando o portal é fechado, ele olha pra Liga da Justiça, a Liga da Justiça olha pra ele, o portal se fecha e ele fala que ele vai voltar. E que ele vai tentar da forma antiga. Ou seja, provavelmente ele vai invadir por espaçonave, né? Como ele invadiu há milhares de anos atrás, quando ele tinha as caixas maternas. A diferença é que agora ele não tem mais isso. Elas foram inclusive destruídas. E aí quando o filme estava acabando, eu tava achando que eu tinha sido enganado, que o Coringa não ia aparecer, que não ia ter nada de sonho apocalíptico do Batman. Tava já tentando entender o que aconteceu para tirarem aquilo do filme de última hora. Mas não. Por quê? Tudo começa a fazer mais sentido. Porque quando eles foram reanimar o Super-Homem, o Cyborg ele teve uma visão rápida, breve do futuro. Do Darkseid na Terra, matando o Aquaman, a Mulher Maravilha também morta, o Superman do mal ajudando o Darkseid, mas isso dura muito pouco. Mas aí, no sonho apocalíptico do Batman, que na minha visão, por causa dessa visualização de futuro do Cyborg, me indica que esse provavelmente vai ser o futuro para uma Liga da Justiça 2, a gente tem a Mera querendo vingar a morte do Aquaman. A gente tem até o Exterminador, que numa cena antes estava ali se apresentando ao Lex Luthor como a cena pós-crédito do filme original de 2017 para montar uma Superliga de vilões para derrotar a Liga da Justiça. Então tem um vilão do lado deles, tem o próprio Cyborg, o próprio Flash, o Batman e ele. O Coringa do Jared Leto. Finalmente com uma casca grossa, um jeito assim que você olha pro cara e fala: esse cara merece o meu respeito, esse cara é o Coringa de verdade, gente. É lógico que é difícil falar que uma cena de 5 minutos salva um filme de 2 horas que é o Esquadrão Suicida. Então uma coisa não apaga a outra. Mas em 5 minutos ele já foi muito melhor do que em todas as aparições dele em Esquadrão Suicida. Isso é fato. Ainda pode não estar perfeito, afinal é uma cena só e tal, mas ele e o Batman mostra como eles se odeiam de verdade, mostra realmente que foi o Coringa que matou o Robin nesse universo, coisa que a gente nunca viu e talvez nunca vá ver. Então a gente tem essa situação. E aquela questão, daquela foto polêmica dele estar como Jesus, tem tudo a ver com aquilo que eu já tinha falado num outro vídeo aqui no canal, de que representaria, de que ele poderia ser o Messias num mundo onde o Deus, o Super-Homem, fosse o vilão. Então o que era o Deus virou o vilão, e aquele que era o vilão acabou, por circunstância, se tornando um aliado do Batman, porque ali tá todo mundo no mesmo barco. E aí aparece o Super-Homem do mal para acabar com todo mundo. E aí o Batman acorda, recebe a visita do Caçador de Marte, que fala para ele que o Darkseid não desistiu e que ele vai voltar. E aí a gente já pode começar, galera. Queremos o Liga da Justiça 2. Queremos também a sua inscrição aqui no canal. Queremos o seu like e o seu sininho acionado para não perder os próximos vídeos aqui de Snyder Cut da Liga da Justiça. Sobre esse futuro, a gente fala no próximo vídeo que sai hoje às 6 horas da tarde. Vamos levantar possibilidades, teorias, mas já começa a campanha. Queremos Liga da Justiça 2, sim, com o Zack Snyder, claro. Tá bom, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e tchau!